Olá, galera! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdinho de fisiologia vegetal e vamos falar um pouquinho sobre movimentos vegetais. Para quem achou que plantinha só ficava paradinha, não, ela se mexe, ela se move, mas do jeitinho dela. E existem basicamente 3 tipos de movimentos. Um que vocês já ouviram lá em Auxina, que é um tal de tropismo. Um segundo, que é o nastismo. E o terceiro, que é o tactismo. E embora pareçam nomes meio que estrambólicos, né? Na verdade, esse conteúdo é bem de boas, é bem tranquilo, é bem bacana da gente aprender. Bora lá entender um pouquinho mais sobre esses movimentos vegetais? E vamos começar com ele, com aquele movimento que vocês já ouviram falar, que ainda está meio fresco na cuca de vocês, que seria o tropismo. Estão lembrados que a gente conversou sobre tropismo lá na aula de Auxina? E lá a gente comentou que tropismo seria um crescimento, um movimento em direção ao estímulo. Guardem, galera, essa palavrinha direção é tudo para tropismo, é muito importante. Então, tropismo vai ser um movimento, vai ser um crescimento em direção ao estímulo. E dependendo qual é o estímulo, a gente vai ter diferentes tipos de tropismos. Um deles seria o fototropismo. Então, pela palavrinha foto, qual será que é o estímulo? Foto vem de luz. Quer dizer que o vegetalzinho ele vai ter um crescimento, ele vai se movimentar em direção à luz. Bora pegar aqui uma plantinha. Ela tá lá plantadinha, reta, bem certinha, bem bonitinha. E vamos supor que eu vá incidir uma luz sobre essa plantinha. Tá bem direto, bem na direção aqui do caule e também da raiz. A gente comentou lá na aula de Auxina que o caule ele tem um fototropismo positivo, porque ele vai na direção, ele vai se encurvar na direção da luz, enquanto que a raiz ela tem um fototropismo negativo, porque quando a gente incide a luz sobre a raiz, ela vai se curvar para o lado oposto à luz, ela vai contra a luz. Então a gente fala que é negativo o fototropismo da luz, da raiz, desculpem. Então aqui ela ficaria com esse formatinho, caule encurvando em direção à luz, fototropismo positivo, raiz encurvando em direção oposta à luz, contrária à luz, fototropismo negativo. Mas vamos dar aquela recapituleba, vamos lembrar o porquê que isso acontece. Como que a auxina, o Waya, está atuando para fazer esse encurvamento na direção da luz, esse encurvamento contrário à luz. Bora pegar aquele gráfico esperto que vai nos ajudar a entender esse mecanismo de encurvamento, esse mecanismo de tropismo? Então aqui a gente comentou que para estimular diferentes áreas da plantinha, nós temos diferentes concentrações de auxina. Então, se eu tenho uma grande concentração de auxina, estimula lá a gema apical, estimula o crescimento caulinar. Lembrando que esse crescimento ele é em comprimento, ele é um alongamento. Ele não é por divisão, ele é alongamento. Se eu tenho uma concentração intermediária, eu vou ter o estímulo da gema lateral, da gema axilar, para formar raminhos, para formar flor, para formar fruto. E se eu tenho uma pequena concentração, eu vou ter o estímulo da raiz, do crescimento radicular. Então, o que acontece? Por que eu vou ter esse encurvamento? Lembram que a auxina, ela é um hormônio que é fotofóbico? Ela tem pavor da luz, ela tem horror à luz. Quando tem luz sobre ela, dá no pé, ela foge mesmo. Então, quando eu tive essa incidência luminosa bem em direção a essa região do caule, a auxina que estava lá disposta por igual, ela vai fugir, ela vai sair dessa região que está sofrendo a incidência direta da luz e vai
pro lado oposto. Ela vai sair dali. Ela fica desesperada. Ai, meu Deus, ai, que luz, vou fugir. E ela vai lá pro outro lado, o lado oposto. E a gente viu que, olha aí, desse lado oposto eu vou ter uma alta concentração de auxina. Desse outro lado, onde está a incidência luminosa, eu tenho baixa concentração de auxina. Alta concentração lá no caule, o que acontece? Alongamento. Baixa concentração não é suficiente para estimular. Ou seja, só desse lado de trás é que eu vou ter o alongamento. E esse lado da frente não vai ter o alongamento porque eu tenho uma baixa concentração. E aí não tem jeito, né? Se só um lado alonga, curva para a direção da luz. Curvou para a direita nesse nosso exemplo. Mesma coisa, se a luz conseguisse bater direto aqui na raiz, a auxina, que é basicamente uma vampirinha, ela ia desesperar. Ela ia dar no pé, ela ia fugir dessa região que estaria diretamente sofrendo a incidência luminosa. E aí fugiu, foi para o outro lado. Nós teríamos desse lado aqui da esquerda uma alta concentração de auxina e do lado direito, onde estaria sofrendo a influência da luz, teria direto ali a incidência luminosa, uma baixa concentração. Bora lá para o nosso gráfico, olha aí. Uma pequena concentração, o que vai acontecer, galera? Vai estimular o alongamento. Só que desse lado eu tenho uma grande concentração. E grande concentração vai inibir. Ou seja, nós temos o crescimento apenas desse lado. E se só alonga de um lado, vai curvar mesmo para o lado que vai ser oposto da incidência luminosa. E é por isso que curvou para a direita, fototropismo positivo, por isso que curvou aqui contra a luz, fototropismo negativo, beleza? Então aqui a gente teria uma plantinha toda, né, mostrando o fototropismo positivo aqui do caule, lembrando que é porque a auxina, ela tem horror, ai, luz, não, foge mesmo, vai lá pro outro lado. E aí essa região vai ficar repleta de auxina, muita auxina, concentração gigantesca de auxina. O que acontece? Alongamento celular. Aqui, do outro lado, baixa concentração de auxina. Não vai ter alongamento celular. Não tem jeito. Nós vamos ter o encurvamento aqui para a direita. O encurvamento em direção à luz. Fototropismo positivo. Nós temos uma plantinha que é o clássico do clássico para fototropismo. Mostra bem esse movimento em direção à luz. Porque essa florzinha, gente, ela vai girando aonde está o sol. Vai girando aonde está a luz. Estão ligados já qual que é essa plantinha, né? É ela, é o girassol. É por isso mesmo que ela vai ter esse nome, né? Então, olha aí. Ela vai se movimentando, ela vai se posicionando aonde está a incidência luminosa. Olha o tropismo ali, ó, o fototropismo positivo, que meigo que tudo. E agora a gente sabe que ela consegue fazer essa movimentação em direção à luz, porque nós temos lá aquele fito-hormônio, o AIA, a auxina, atuando ali. Belezinha? Próximo, que também aí é íntimo de vocês, que a gente já viu lá nas auxinas, o tal de gravitropismo ou geotropismo. Grave vem de gravidade, então seria aquele movimento, aquele crescimento em direção à ação da gravidade. Aqui a gente tem uma plantinha que mostra claramente que o caule, como ele está curvando contrário à ação da gravidade, a gente fala que ele tem um gravitropismo ou um geotropismo negativo, porque enquanto a gravidade está para cá, né, o caule está curvando para cima.
Já a raiz, como ela está indo na direção da gravidade, vai lá para baixo, a gente está falando que essa raiz ela tem um gravitropismo ou geotropismo positivo, porque vai na direção do estímulo. E o estímulo é a gravidade. Lembrando que geotropismo é um nome mais antigo e gravitropismo seria um nome mais atual, mas ambos aparecem aí em processos seletivos. Então vamos entender como que a auxina ela está atuando. A gente já viu, mas vale a pena dar aquela recapituleba. Galera, não quero que minha planta cresça desse jeito, eu não quero. Eu acho muito mais bonito se eu quiser fazer o meu vasinho ficar nessa posição horizontal. Porque, eu gosto, né? Eu tenho uns gostos meio esquisitos, eu acho que vai ficar melhor na minha decoração. Então, o que acontece? É a ação da gravidade, galera. O ar é que quando a plantinha estava assim, estava distribuído por igual, quando eu viro nessa posição, a auxina, ela vai descer. É a ação da gravidade atuando. Então, ela desce tanto aqui no caule, como também aqui na raiz. Olha lá, alta concentração de auxina aqui no caule. Baixa concentração de auxina desse lado. O que vai promover? Desse lado, alongamento. Desse, não alonga. Se eu tenho alongamento apenas de um lado, não tem jeito, vai acontecer o encurvamento. Por isso que está indo lá para cima. Por isso que o caule tem um gravitropismo negativo. Aqui na raiz, ação da gravidade, o aia veio para baixo. Então aqui, alta concentração de auxina. Desse outro lado, baixa concentração de auxina. E na raiz é diferente, galera. Vai crescer, vai estimular o alongamento celular, aonde eu tenho uma baixa concentração. Porque quando tem alta concentração, vai inibir. Ou seja, eu só tenho alongamento desse lado. E não tem jeito, galera. Alongou só de um lado, vai curvar. Como curvou para baixo, curvou na direção da gravidade, raiz, gravitropismo positivo. Fotinha clássica mostrando aqui o caule como um fototropismo positivo, vai na direção da luz. E o caule, ele tem um geotropismo, um gravitropismo negativo, porque vai em direção oposta ao estímulo, que é a gravidade. Se desse para ver aqui a raizinha, a gente ia ver que a raiz ia estar curvando para lá, oposto ao estímulo luminoso. Iria ter um fototropismo negativo, enquanto que aqui no geotropismo, no gravitropismo, a raiz iria curvar para baixo, em direção ao estímulo, em direção à gravidade. Por isso, gravitropismo positivo. Beleza? Joinha? Pronto para o próximo tropismo? É ele, um tal de quimiotropismo. Lembra, galera? Tropismo, crescimento, movimento em direção a um estímulo. Se é um químio, qual que é o estímulo? É um composto químico, é uma substância química, é um estímulo químico. Então, aqui nós vamos ter o crescimento do vegetal em direção ao estímulo químico. Exemplo, olha aqui, o tubo polínico. Lembra que a gente comentou que esse tubo polínico ele foi muito importante lá para gimnosperma e angiospermas? Porque fizeram dessas plantinhas plantas que são hidroindependentes de água. Elas são independentes de água para reprodução, independentes de água para fecundação. Porque esse tubo polínico ele vai crescer, ele vai germinar e vai conduzir o gameta masculino para fecundar a oosfera, que é o gameta feminino. Então, só para dar aquela puxadinha lá das angiospermas. Se essa daqui fosse uma angiosperma, e na verdade já que a gente tem uma flor bem característica aqui, o grão de pólen ele vai chegar aqui no estigma, que é a parte feminina, e esse tubo polínico ele vai crescer e vai conduzir aquelas células espermáticas que contém lá o gameta masculino. Uma célula espermática vai fecundar a oosfera, e aí nós vamos ter a formação do zigotinho.
E a outra célula espermática, ela vai se juntar a esses núcleos polares, originando o endosperma triploide. Mas o que faz esse tubo crescer? O que faz ele germinar e crescer em direção a esse óvulo onde tem o gameta feminino? Justamente nessa região vai ser produzidas substâncias químicas que vai fazer com que haja esse crescimento em direção ao óvulo, né? Onde tem tanto a osfera como os núcleos polares. Como nós temos o crescimento em direção à substância química, ao estímulo químico, a gente vai falar que esse movimento, esse crescimento se deve ao quimiotropismo, beleza? Um outro exemplo seria as raízes das árvores, das plantinhas, que elas tendem a crescer em direção à água. Elas vão lá onde tem aguinha, para ela absorver a água, para ela absorver os sais minerais. Olha aí, olha aí. Crescimento em direção à água, uma substância química, um estímulo químico. Por isso a gente fala que aqui o crescimento das raízes também se deve a um quimiotropismo, beleza? E por último, o último dos tropismos, nós temos o tigmotropismo. Esse aqui é um nome esquisito, né? Tigmotropismo. A gente sabe que tropismo seria um crescimento, é um movimento. Tigmo tem a ver com toque, contato, ó, T com T. Tigmo, T, toque. Tem a ver com contato, tem a ver com o toque que esse vegetal vai ter a um suporte, a um apoio. Então, nós vamos ter um crescimento, um movimento orientado a partir do contato. Isso aqui acontece, por exemplo, nas gavinhas, que são estruturas típicas de plantas trepadeiras, como o chuchu e o maracujá. Então, aqui a gente tem uma plantinha, uma trepadeira, que ela vai escalar, ela vai subir nesse suporte, nesse apoio, nesse pedacinho de madeira, né? Olha aí. Nossa senhora, que rápido, gente! Não, né? Isso aqui tá mega, hiper, super acelerado. É bem demorado isso daí, demora bastante para acontecer. Não é assim tão rápido que a gente tá vendo lá fazer esse movimento em espiral. Mas por que está acontecendo isso? Como que ela vai conseguir escalar esse apoio, escalar esse suporte? Isso aí tem a ver com o AIA, galera. O AIA, além de ser fotofóbico, ele é um hormônio antissocial. Ele tem pavor do toque, ele não quer saber de contato, não. Quando essa gavinha, ela vai tocar o apoio, o AIA, ele vai fugir para o lado oposto. Não quero, não gosto, sou antissocial. Vai lá para o lado oposto. E aí nós vamos ter alta concentração de auxina. O que acontece? Alongamento. Vai dar a volta. Tocou de novo. Ai, meu Deus, não quero toque. Foge para o lado oposto. Aumento da concentração, alongamento celular. Do lado oposto, nós vamos ter baixa concentração, não vai ter esse alongamento, ou seja, encurvou. E assim vai fazendo sucessivamente até que consegue escalar o suporte. Então vejam aí, no tigmotropismo nós temos um movimento, um crescimento que ele é orientado e estimulado pelo contato, pelo toque. Beleza? Bacana? Partiu o próximo grupo de movimentos vegetais? Então aqui a gente vai ter o outro movimento vegetal, o outro grupo de movimentos vegetais, melhor dizendo, que seria o nastismo. O nastismo seria um movimento, mas sem direção. Ele não é em direção ao estímulo. Vai ter o estímulo, ele vai se movimentar, ele vai crescer, mas não é em direção ao estímulo. Então, ele é sem direção. Dependendo qual é o estímulo, nós vamos ter diferentes tipos de nastismos.
Mas a gente fala que, em geral, o nastismo, ele é um movimento de abre e fecha, como acontece com a florzinha. Ela abre e ela fecha, mas é um movimento sem direção. Não é porque está tendo uma incidência luminosa aqui que ela vai só abrir nessa direção. Não, tá com a luz, ela abriu. Então é sem direção. Então, pegando esse nosso exemplo, que é o estímulo luminoso, esse nastismo, ele é chamado de fotonastismo. Então, o estímulo que vai fazer o movimento é a luz. A gente tem como exemplo essa florzinha aqui, ela é chamada de dama da noite. Dá para saber, né, o porquê será que eles deram esse nome. Ela é dama da noite porque ela só abre à noite. Ela não vai abrir na luz, ela vai abrir no escuro. Enquanto que às 11 horas, essa florzinha toda meiga que volta e meia a gente vê no quintal, quando tá bem claro, uma incidência luminosa bem forte, ela tá lá toda aberta, toda feliz e contente. Então, o estímulo luz vai fazer ela abrir. E aí, quando começa a reduzir essa intensidade luminosa, ela fecha. Olha aí, nastismo, movimento de abre e fecha. E é fotonastismo, porque o que vai fazer abrir e fechar é o estímulo luminoso. Beleza? Próximo nastismo. Esse nastismo é chamado de seismonastia ou seismonastismo. Senhor! Cismonastia ou seismonastismo seria um movimento cujo estímulo é o contato, é o toque. Então, teve o toque, estimula esse movimento de abrir e fechar. Um exemplo clássico de cismonastia ou seismonastismo seria a dorme-dorme, ou também chamada de dormideira, ou plantinha sensitiva, que a gente vai lá, toca, faz uma pressão mecânica e ó, fecha todos os folíolos da folha. Olha, gente, que coisa mais linda do mundo! Isso aí vai acontecer porque quando a gente vai estimular, a gente vai fazer essa ação mecânica, a pressão faz com que haja a saída de potássio de células de uma estrutura que fica bem na base do pecíolo, que é chamada de pulvino. Saiu potássio, eu vou ter uma maior concentração fora do que dentro. E aí o que acontece? Temos que equilibrar. Para isso vai sair o que de dentro? Água. Então, quando a gente faz uma ação mecânica nessa plantinha, na folhinha dessa planta, vai sair água do pulvino e aí ela vai fechar. Olha que tudo, gente! Isso aí é bem bacana para a plantinha, é um mecanismo de defesa. Porque, inclusive, se tiver um vento muito, muito forte, também vai estimular esse pulvino a perder a água para fechar esses folíolos, deixar tudo fechadinho. Senão eu teria uma superfície muito maior para esse vento atuar e eu poderia ter perda de folha. E não é bacana, né? Já que folha tá lotada, tá repleta de cloroplasto, clorofila, fotossíntese e nutrição da plantinha. Então não é legal ela perder as folhinhas. Além disso, algumas plantinhas que também têm esse mecanismo de fechamento de folhas, elas apresentam espinhos que estão ali. E aí, quando um herbívoro chega perto dessa plantinha, porque tava lá com fome, nham, ele vai chegar, olha, nossa, tá lotado de espinho, nem vai comer. E aí preserva a plantinha. Mecanismo de defesa mega especial, mega legal. Um outro exemplo de seismonastismo, que alguns autores também dão o nome de tigmonastismo, seria o que acontece com ela, com a plantinha carnívora. Isso aí. Olha aí, quando vai um insetinho e pousa, ela fecha. Mas não é só inseto não, gente. Engana-se que pensa que essa plantinha só vai pegar inseto. Olha o que está acontecendo aqui. Gente, ela
abocanhou um sapinho. Então ela não vai se alimentar apenas de artrópodes, de insetos. Ela pode também fazer esse mecanismo com animaizinhos. Olha aí, tadinho do sapinho. Momento errado, né? Hora errada, lugar errado, tudo errado. Ó, serviu de nham-nham, papinha para essa plantinha carnívora. Papinha, comida. Será que essa plantinha carnívora, ela não faz fotossíntese? Será que ela é heterotrófica? E aí, já que ela tá comendo, ela tá abocanhando esse sapo? Não, né, gente? Ela faz a fotossíntese. Vocês já viram lá com a Prof. Tati. Ela vai fazer a fotossíntese, só que, como em geral elas estão em solos pobres em alguns minerais, como o nitrogênio, o fósforo, o potássio, ela vai comer, olha aí, entre aspas, porque quando ela faz esse movimento, né, ela vai liberar enzimas, vai degradar esse componente orgânico e vai liberar esses elementos, o fósforo, o nitrogênio, o potássio, que vai ser bem importante para ela conseguir produzir as suas biomoléculas, como por exemplo os aminoácidos. Então ali seria uma forcinha que ela vai dar para poder construir as suas biomoléculas. Mas lembre, gente, uma planta carnívora, ela faz fotossíntese sim. E olha aí, pressão mecânica, vai ter saída de água e ó, fechou e tchau, tchau. Era uma vez um insetinho, era uma vez um sapinho. Próximo grupo de movimentos e último grupo seriam os tactismos. E o que é esse grupo de movimentos? Esse daqui seriam aqueles em que nós vamos ter o deslocamento de célula, parte de célula ou do organismo como um todo. Então, no tactismo, nós vamos ter o deslocamento de parte da célula ou do organismo como um todo. Sendo que esse deslocamento, ele vai na direção do estímulo. Olha aí, voltou a direção, né? Então, nós tínhamos lá em direção lá no tropismo e volta aqui no tactismo. Nastismo sem direção, beleza? E quais seriam os tactismos? Olha aí, primeiro tactismo, o estímulo, olha aí, é a luz. Então a gente vai ter algumas células, alguns organismos que eles vão se deslocar na direção da luz. Um exemplo que a Pro vai dar, embora não seja uma plantinha, é um exemplo clássico de fototactismo, que acontece lá com as alguinhas do fitoplâncton. A Prof trouxe aqui o exemplo da euglena. Então lembra, gente, algas, por mais que pareça planta, não é, porque as algas elas não são embriófitas. Então aqui a euglena, ela é uma alguinha super versátil na nutrição. Se está escuro, ela se nutre sendo heterotrófica, ela vai fazer uma fagocitose ali, ela vai se nutrir com componente orgânico, e se tá claro, ela é autotrófica, ela vai fazer fotossíntese. Mas para ela é bem melhor quando ela age de forma autotrófica, quando ela faz a fotossíntese, porque aí ela consegue armazenar uma quantidade muito maior de energia do que quando ela ela age como uma forma heterotrófica. Então, quando ela é autotrófica, ela faz a fotossíntese, ela consegue reter mais energia. Aí, galera, quando tem uma luz ali incidindo na água, essas euglenas são toda louquinha. Elas vão correndo com seu flagelo lá nadando em direção ao estímulo luminoso, porque daí ela consegue fazer a fotossíntese. Olha aí, deslocamento do organismo em direção à luz. Fototactismo. Um outro exemplo de fototactismo, aí agora com plantas, só que com uma estrutura da célula da planta, acontece aqui com os cloroplastos. Eles se movem na direção da intensidade luminosa.
Esses cloroplastos, eles fazem um movimento chamado de ciclose. Olha aqui, tá fazendo ciclose. Mas quando tem uma luz incidindo, eles vão direto, ficam lá todos concentrados pertinho da luz. Por que será? Pensa comigo, gente. Se é cloroplasto, tem clorofila. Clorofila, tudo a ver com fotossíntese. Fotossíntese precisa de qual energia? Luz. Então eles vão todos lá ficar concentrados pertinho da luz para que haja um processo mais eficiente de fotossíntese. Olha aí, deslocamento na direção fototactismo. E aí nós temos o último tactismo que a gente vai ver, um tal de quimiotactismo. Olha aí, tactismo, deslocamento de célula, de parte da célula, do organismo, em direção a qual estímulo? Estímulo químico, é isso aí, galera. Um exemplo clássico de quimiotactismo que acontece na plantinha é um que a gente já viu, inclusive, lá quando estávamos estudando briófita e pteridófita, mais especificamente o ciclo reprodutor dessas duas plantinhas. Então, a gente viu que tanto briófitas quanto pteridófitas, elas são plantas dependentes de água para a reprodução. Por quê? Porque elas apresentam como gameta masculino o anterozoide, que ele é flagelado. Olha ali o flagelo dele. Então ele precisa nadar na água para poder alcançar a oosfera e aí sim ocorrer a fecundação e formação do zigotinho. Mas gente, ele foi lançado ali no meio. Como que ele vai chegar até a oosfera? Como que ele vai ser direcionado, ele vai ser orientado para chegar aqui na oosfera? Pois é, galera, aqui no arquegônio, as celulinhas elas vão liberar substâncias químicas para atrair esse gameta masculino. E aí ele vai com tudo, ele nada, percorre aqui o arquegônio, chega lá na oosfera e gol! Vai fecundar e vai formar o zigotinho. Olha aí, deslocamento em direção ao estímulo químico. Por isso, quimiotactismo. Beleza? Bacana? E hoje, galera, chegamos ao fim dos movimentos vegetais. Tchau, tchau. Por hoje é só. Beijo no coração e até a próxima, que a gente vai falar um pouquinho sobre fotoperíodo, que tem tudo a ver com floração. Até a próxima, galerinha. Tchau, tchau.